Olá pessoal, eu sou Joselmo, professor de matemática do Cefet, Unidade Timóteo, e nessa aula de hoje sobre matemática financeira, irei falar sobre pagamentos parcelados. Vamos lá. Para introduzir a ideia sobre pagamentos parcelados, vamos ver o seguinte exemplo aqui, bem simples. Então, suponhamos que uma pessoa tem uma dívida de 10 mil reais que vence daqui a um mês. Suponhamos ainda que ela consiga aplicar seu dinheiro a juros compostos à taxa de 2% ao mês. Quanto essa pessoa deverá aplicar hoje a esta taxa para ter dinheiro suficiente para pagar sua dívida? Então, a pessoa deve um dinheiro que vai pagar daqui a um mês e essa pessoa ela quer investir uma certa quantia em dinheiro e daqui a um mês ela resgatar essa quantia de modo que essa quantia seja suficiente para pagar a sua dívida, né, os 10 mil reais. Então veja o que nós temos. A pessoa ela tem um montante M que deve ser pago após um mês e ela quer saber quanto de capital ela deve investir, né, uma certa taxa, de modo que um mês após ela tenha o dinheiro para pagar esse montante. E aí, como nós já sabemos, né, da fórmula direta lá de juros compostos, o capital vezes 1 mais a taxa de juros elevada ao tempo de aplicação, isso é igual ao montante. Então, nós temos o tempo de aplicação aqui, que é um mês, e sabemos que a taxa de aplicação é de 2% ao mês a juros compostos. Então, substituindo esses valores nessa fórmula, o que nós temos aqui, o capital vezes 1 mais 0,02 deve ser igual ao montante de 10 mil. E aí, isolando o C, ou o capital, nessa expressão, nós encontramos 10 mil dividido por 1,02, e isso dá 9.803,92. Ou seja, o que a pessoa deve aplicar é o valor de R$ 9.803,92. Agora, para entender melhor, vamos olhar para essa situação de uma forma esquemática. Então, veja só. Você tem uma certa dívida que deve ser paga daqui a um mês, né, ao final de um período. E aí você quer saber qual que é o valor que deve ser investido hoje para que você, a uma certa taxa, né, para que você tenha dinheiro suficiente para pagar a sua dívida daqui a um mês. Então vamos pensar aqui, ó. Se você tem o capital hoje e aplica esse dinheiro e quer resgatar o montante daqui a um mês, então qual que é o caminho, qual que é o procedimento? Então você investe o capital, aplica os juros e no final do período você tem o seu montante. Mas como que é aplicado os juros? Bom, os juros são aplicados da seguinte forma: você multiplica o capital por 1 mais a taxa de juros elevada ao tempo de aplicação, no caso aqui é 1, e aí, fazendo essa operação, você obtém um montante ao final do primeiro período. Então, tendo capital para obter o montante, você aplica os juros, ou seja, você multiplica por 1 mais a taxa de juros e obtém o seu montante lá no final. O que nós queríamos nesse caso era saber qual que era o capital que gerou esses 10 mil reais como montante. Então, o que nós estamos querendo é a operação inversa. Porque se você sabe o capital e quer saber o montante, você aplica os juros obtendo um montante. Você aplica os juros àquele capital obtendo um montante. Por outro lado, se você conhece o montante e quer saber quem que é o capital que o gerou, você precisa tirar aqueles juros que foram acrescentados. Você precisa descontar os juros ou dar um desconto. E aí, se para aplicar os juros você multiplica por 1 mais a taxa de juros, para dar o desconto, você vai ter que dividir o montante por 1 mais a taxa de juros. E aí você tem o valor que deve ser aplicado naquele instante inicial. De modo geral, suponha que você tem um pagamento que deve ser feito daqui a N períodos. E aí suponha que você queira saber qual que é o valor que gerou esse pagamento, que gerou essa dívida.
Então, segue a mesma ideia. Supondo que os juros do financiamento sejam juros compostos, então o que acontece? Se você sabe o valor que gerou a dívida aqui, então para saber qual que é o valor da dívida, então o que você faz? Você aplica os juros. E a juros compostos, o que a gente faz é multiplicar por 1 mais a taxa de juros elevada ao tempo de aplicação ou o tempo da dívida. Por outro lado, se você você sabe o valor que você deve pagar, quer saber qual que é o valor que gerou esse pagamento, o que você tem que fazer é descontar esses juros que gerou aquele pagamento. Ou seja, se para gerar o pagamento, gerar os juros, você multiplica por 1 mais a taxa de juros elevada a n, então para descontar isso aqui, você tem que dividir o pagamento por 1 mais a taxa de juros elevada a n. E aí, com isso, você obtém o valor que gerou aquela dívida aí. Esse valor V, ele é chamado de valor atual de P, valor atual da dívida P. Valor atual em que sentido? Imagine você ter uma dívida que vai vencer daqui a N períodos. E aí, por algum motivo, você quer quitar a sua dívida hoje, sua dívida no instante atual. Bom, e aí se você vai quitar a sua dívida hoje, você precisa atualizar a sua dívida. Aí, atualizar significa o quê? Descontar do seu saldo devedor os juros referentes ao período que você não vai ficar mais devendo. Agora vamos supor que a dívida, né, continue sendo a juros compostos e que agora ela seja paga por meio de 2 pagamentos que sejam efetuados nos 2 períodos seguintes. E aí suponha que você queira adiantar a primeira parcela. Então, se você quer adiantar a primeira parcela, eu preciso saber qual que é o valor atual da primeira parcela no instante que eu quero quitar a dívida, no instante atual. E aí, o valor atual da primeira parcela vai ser a primeira parcela dividido por 1 mais a taxa de juros elevado ao tempo da primeira parcela. Agora, suponha que você queira fazer a mesma coisa para a parcela 2, você queira adiantar o pagamento da parcela 2, e aí se você quer adiantar o pagamento da parcela 2, você quer saber qual que é o valor atual da parcela 2 naquele instante que você vai pagar. E aí, como nós vimos, o valor atual da parcela 2 vai ser a parcela 2 dividido por 1 mais a taxa de juros elevado ao tempo da dívida da parcela 2, que no caso aqui são 2 períodos. Né? Então, é de se esperar que se eu somo o valor atual da parcela P1 com o valor atual da parcela P2, isso seja exatamente o valor da dívida lá naquele instante zero, ou no instante que foi contraído. Para ver que isso faz sentido, vamos ver como que é a evolução do cálculo, da contabilização desses 2 pagamentos da sua dívida. Então, no instante zero, você contrai a sua dívida, V, e aí pode ser por um empréstimo, ou pode ser, por exemplo, pela compra de um eletrodoméstico numa loja. Então, você contrai sua dívida no instante zero e você vai parcelar sua dívida em 2 pagamentos. E o cálculo das parcelas é feito basicamente da seguinte maneira. Você divide a sua dívida em 2 partes, x e y. A primeira parte x, ela gera a primeira parcela, ou seja, ao final do primeiro período, você vai devolver essa parte x do seu saldo devedor no formato da parcela 1. E a parte y, ela vai gerar a parcela 2, vai gerar a segunda parcela, ou seja, você vai devolver essa parte y 2 períodos depois, 2 meses depois, por exemplo, no formato da parcela 2. E aí, quais são os valores dessas parcelas? Bom, a parcela P1, que foi gerada a partir da parte X da sua dívida, vai ser igual a X vezes 1 mais a taxa de juros elevada ao tempo da parcela 1, no caso aqui é 1. Já a parcela 2, que é a devolução da parte Y da sua dívida, ela vai ser igual a Y vezes 1 mais I, mais a taxa, elevado ao tempo
da dívida da parcela 2, aí, que no caso são 2 períodos. E aí, se você faz parcela 1 dividido por 1 mais i, mais parcela 2 dividido por 1 mais i ao quadrado, que é justamente a soma dos valores atuais das duas parcelas, isso aqui vai ser igual. Parcela 1, x vezes 1 mais i, dividido por 1 mais i, mais a parcela 2, que é y vezes 1 mais i ao quadrado, dividido por 1 mais i ao quadrado. E aí observa que você pode cancelar as coisas, e aí o que sobra é x mais y. Olha, mas x mais y é justamente o valor v, né? Já que o valor v lá no início ele foi dividido em duas partes. No caso em que a dívida é dividida em 3 parcelas, segue a mesma ideia, né? Se você olha para o valor, a soma dos valores atuais das 3 parcelas, né, no instante da dívida, então isso aqui é o valor atual total da sua dívida. De um modo geral, se você divide a sua dívida em n parcelas, o valor atual da sua dívida é dado por essa expressão aqui. Vamos a um exemplo de como podemos usar isso? Então, uma mercadoria é vendida à vista por R$ 1.100 ou a prazo em 2 prestações mensais iguais sem entrada. Qual o valor de cada prestação se a loja cobra juros compostos com taxa de 4% ao mês? Então, é um exemplo clássico de uma situação em que a loja ela vende uma certa mercadoria com um certo valor à vista e, além disso, ela dá a opção de compra parcelada. Nesse caso, o valor de compra que era à vista, ele é parcelado em 2 vezes, de modo que a loja cobra uma taxa de 4% ao mês por esse parcelamento. Bom, então veja, então, o valor da mercadoria, caso seja comprada à vista, é o valor de R$ 1.100. E aí, caso o cliente escolha o pagamento em 2 prestações mensais iguais sem entrada, então você vai ter uma primeira prestação que vai ser paga após um mês após a compra e uma segunda parcela que será paga 2 meses após a compra, de modo que essas duas parcelas vão ser iguais. E aí, pelo que nós vimos, se nós olharmos para o valor atual desse conjunto de parcelas, esse valor deve ser igual ao valor da mercadoria à vista. E aí nós temos essa relação. E aí, para sabermos o valor da prestação, basta resolver ou achar o valor de P nessa equação. Bom, mas aí você observa que eu posso colocar o P em evidência, e aí fica P vezes 1 sobre 1,04, que é o valor dessa soma, mais 1 sobre 1,04 ao quadrado. E aí, isolando o valor de P, encontramos P igual a 1.100 dividido por esse fator, e resolvendo aí na calculadora, você vai ver que encontra 583,22. Ou seja, o valor da prestação cobrada pela loja pelo parcelamento a essa taxa de juros de 4% ao mês, né, juros compostos, é igual a R$ 583,22. Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês a entender um pouco sobre pagamentos parcelados. Obrigado a todos e bons estudos.